Muito bem, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Mais uma quarta-feira que estamos nós para juntos estarmos buscando a presença de Deus, com o culto, com a reflexão, com as orações, com esse momento bom para a igreja, um momento de orarmos, de refletirmos e também de estarmos em comunhão uns com os outros. E é o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, em continuação, a partir do versículo 7, que vai nos dizer sobre esse mandamento do amor, o amor fraternal. 1 João 2, 7 diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até aqui no versículo 11. João, ele começa essa nova reflexão, vamos dizer assim, dentro da sua carta, dentro do escrito à igreja. Ele desafia, mas um desafio carinhoso. É o jeito, é a maneira dele tratar. Veja que a primeira palavra dele aqui é amados. É uma palavra carinhosa. Esses amados são aqueles a quem ele chama de meus filhinhos, filhos na fé. Muitos deles certamente vindo para a fé cristã, vindo a conhecer Jesus por meio de todo o trabalho, de toda a evangelização, de todo o testemunho que o apóstolo estava dando já nesse final aí de primeiro século. E ele diz a essa igreja que eles deviam se amar e se amar de uma maneira fervorosa. Devia ser um amor, esse amor que deve ser expresso entre os cristãos, aqueles que são de Cristo, um amor fervoroso. Ele começa declarando o seu amor por eles e ao mesmo tempo que espera também que haja esse amor entre uns e outros. E ele vai dizer que isso não é um novo mandamento, não é algo que está surgindo assim agora. É um mandamento antigo. Antigo de que maneira? Né? De que maneira isso é novo e de que maneira também isso é antigo? Então, a gente pergunta, né, por que ele está fazendo essa afirmação? Né? Não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo. Por que essa afirmação dessa forma? Ou seja, a gente é levado a fazer a pergunta: isso é novo ou isso é velho? Isso está começando ou já vem de tempo? E a gente pode dizer assim, inicialmente, são ambas as coisas. Ele é antigo, mas ao mesmo tempo é novo. Num sentido,
essas pessoas que estão lendo essa carta, isso aqui já não era novo. João já vinha falando disso. Aliás, toda a trajetória de João, toda a trajetória do discípulo amado, é uma trajetória de enfatizar esse aspecto, o aspecto do amor, o aspecto da unidade. Isso encontramos de uma maneira muito já latente no seu evangelho, quando ele enfatiza o amor de Deus por nós e o amor que nós devemos ter uns pelos outros, o amor que deve haver na unidade da igreja, a intercessão dele para que essa igreja, que é a igreja de Cristo, seja uma igreja unida, uma igreja que vive em santidade, mas em unidade também. Então, não é, ele está dizendo para a igreja, isso não é uma coisa nova, é uma coisa que já vem de tempo. Esse mandamento aí já foi falado antes, eles já tinham aprendido sobre aquilo, ele já tinha falado muitas vezes sobre aquilo, desde o início da vida cristã, que ele estava falando sobre aquilo. E a essa altura da escrita dessas cartas, João já era um homem calejado, um homem vivido, um homem de idade, o último provavelmente dos apóstolos do Senhor a viver, a quase se aproximar já do outro século, já do segundo século, que os demais foram martirizados muito cedo, por volta do ano 50, 60. Então, ele está aqui para os seus discípulos, ele está enfatizando, ele, João, o apóstolo do amor, aquele que é amado de Jesus Cristo, ele está dizendo, eu expresso essas palavras para vocês, porque falar desse amor, dessa necessidade de se amar uns aos outros, é parte integrante da mensagem que ele tinha entregue para aquela igreja, para outras igrejas, por onde ele passou. Então ele está dizendo, isso aqui não é uma inovação, não é algo que eu estou dizendo de novidade, isso aqui é tão antigo quanto o próprio evangelho, porque desde que o evangelho é pregado, se fala da necessidade de se amar assim como Jesus Cristo amou. Então, junto com a mensagem do evangelho, vem a mensagem da necessidade, da santidade, do amor, da comunhão entre os cristãos. Então não é algo novo, mas ao mesmo tempo é algo novo se colocar na perspectiva da maneira como Jesus pega o mandamento do amor e transforma esse mandamento do amor como ele vinha do Antigo Testamento. A lei do amor para o próximo no Antigo Testamento é ama teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, ele vai dizer uma coisa bem diferente quando ele fala no capítulo 13 do seu evangelho, lá no versículo de número 34, ele vai dizer essa palavra assim: novo mandamento vos dou. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. No contexto da mensagem que ele está pregando, no contexto das palavras que ele está dizendo, e eis que, de repente, Jesus usa essa expressão: vou dar a vocês um novo mandamento. Eu penso que quando o Senhor disse isso, deve ter sido uma agitação no meio dos discípulos. Um novo mandamento? Há quanto tempo eles tinham os mandamentos, os 10 mandamentos, e agora Jesus diz solenemente: novo mandamento vos dou. Será que é o 11º mandamento?
mais um para se acrescentar à lista dos mandamentos. E aí Jesus fala o que é esse novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Aonde é que está a novidade? Eu penso que inicialmente, para os discípulos, quando Jesus diz o que é o novo mandamento, pode ter parecido, ou pode ter, alguns podem ter sentido uma certa decepção. Que vos ameis uns aos outros. Eles podiam dizer assim: isso aí a gente já ouviu, desde os profetas já falavam sobre isso, a necessidade de amar o outro, de amar o próximo. Na verdade, esse amor de ama teu próximo é um negócio complicado, porque as pessoas dizem: tem que amar meu próximo. Mas aí vem a pergunta: mas quem é meu próximo? E aí as pessoas elegiam o seu próximo. O judeu dizia assim: o meu próximo tem que ser da minha própria raça. Nunca o próximo para o judeu daquele período de Jesus seria um samaritano, por exemplo, ou um gentil. Não. Era o próximo da raça, do mesmo naipe, da mesma estirpe. Tinha que vir, né, da mesma raiz. Então eles elegiam o próximo. E mesmo dentro da raça, eles tinham aqueles que eles consideravam que eram o próximo, que era aqueles consideravam que eram aqueles que guardavam a lei, diferente dos publicanos e pecadores. Ou seja, a plebe, as pessoas simples do povo. Quer dizer, essas pessoas não têm condição de guardar os mandamentos, não são nossos próximos. Então veja como um mandamento desse pode ser mal interpretado. Ama teu próximo. Só que o próximo não era qualquer um. Não é por acaso que Jesus elege o próximo na sua parábola como um samaritano, que foi quem ajudou a quem ele não conhecia e nunca tinha visto. A parábola do samaritano é a parábola do próximo. Quem é o próximo? É aquele que não passa de largo, é aquele que não faz de conta que não vê, embora tenha visto. É alguém que vê alguém precisando de ajuda, um necessitado, e não para pensar assim: esse não é da minha raça, esse não é do meu credo, esse não é da minha posição social. Não para pensar nada disso, simplesmente vai e ajuda. Então, o próximo para os judeus era uma coisa complicada, porque era um próximo eleito, não era qualquer um que era próximo. Então eu não tenho que fazer essa pergunta: quem é meu próximo? Jesus diz assim: olha, eu vou dar um novo mandamento, que vocês se amem uns aos outros. E de que maneira? Vocês vão amar uns aos outros assim como eu vos amei. Então o mandamento é todo novo nesse sentido. É novo porque o antigo mandamento dizia: ama teu próximo como a ti mesmo. O novo que Jesus está colocando, mas que é o mesmo reinterpretado, é como se ele estivesse dizendo: aquele mandamento lá queria dizer isso, que vocês amem ao seu próximo assim como eu vos amei. E aí nesse mesmo capítulo, no capítulo 13, no versículo 1, aí o próprio João diz assim para nós: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar,
deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é que João está nos dizendo? Que o amor de Jesus é um amor assim, é um amor que vai até o fim. É um amor sem limites, é um amor incondicional. É um amor que não coloca obstáculos. Ele ama, Ele nos ama até o fim. Significa dizer o seguinte: eu cometo meus pecados, minhas falhas. Isso não significa que Deus me ama ou Deus ama você menos porque você praticou essas coisas. Ele sabe da nossa fraqueza, Ele sabe da nossa fragilidade. Ele nos ama porque Ele nos ama. Ele não nos ama porque a gente faz coisas boas, ou porque a gente tenta fazer coisas boas. Ele nos ama porque Ele nos ama. Eu não sou amado mais porque eu faço coisas boas. Nós somos amados por Deus da maneira como nós somos. Isso não significa que Ele vai concordar com as coisas erradas que nós fazemos. Não, Ele condena até. Mas Ele não deixa de nos amar. Então, ama a teu próximo, assim como eu vos amei, é uma direção diferente para o mandamento de ama a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, não ame mais como você se ama. Ame como Jesus amou você. Sabendo que esse amor de Jesus é um amor incondicional. Não depende de nada que eu faça ou que eu deixe de fazer. Porque o nosso amor é assim, é condicional. A gente diz assim para uma pessoa, até um marido diz para uma mulher ou uma mulher para o marido: olha, eu amo você até enquanto você me for fiel, você me for assim, assado, enquanto você me respeitar, enquanto isso, enquanto aquilo, uma série de condições. E quando aquelas condições falham, aí a gente tem aquela palavra, aquela coragem de dizer assim: não amo mais você, porque você me traiu, porque você fez isso, você fez aquilo. Esse é o amor humano. Mas a gente trai Jesus, a gente nega o nome de Jesus, a gente falha com Jesus, e Ele não muda nada do amor dele com a gente. O amor do Senhor é um amor incondicional. Ele não diz assim para a gente: olha, ô pecador, enquanto você estiver fazendo as coisas certinhas, eu vou amar você. Não. Ai de nós se fosse assim. Nós estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Ele nos ama incondicionalmente. Ele ama como? Não é até certo ponto. João 13:1 diz: Ele nos ama até o fim. Até a morte, se for preciso. E foi o que Ele fez. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas era preciso morrer. Aí Ele morreu. Isso é amar até o fim. Por isso que essa expressão joanina de João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um versículo que a gente não precisa abrir a Bíblia para dizê-lo. A gente não precisa. A gente sabe esse verso de cor. É só dizer assim: fala aí João 3,16. Aí a gente fala. Porque Deus, aí vamos lá e falamos. Mas a primeira carta de João
no capítulo 3 e no versículo 16, ou seja, então João tem 3,16, tem o do Evangelho e tem o da carta, e é mandamento de amor. Como é que diz 1 João 3,16? Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós. Assim devemos nós também dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E sabe o que é que a gente descobre lendo João 3,16 na carta? Que ninguém decora esse versículo. Ninguém decora esse versículo. E sabe por que a gente não decora esse versículo? Porque a gente não quer se lembrar disso, que amar de verdade é a gente amar a ponto de dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Assim como Jesus deu a sua vida por nós, João está dizendo, assim também, se a gente ama as pessoas, a gente devia amar ao ponto de, se necessário for, dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então a gente, instintivamente, a gente diz assim, não vou guardar, eu não vou decorar esse verso, não vou decorar isso não. Eu dar a vida por outros, quero decorar isso não. Entende? Olha como a gente lê a Bíblia seletivamente. A gente faz uma leitura seletiva da Escritura. Isso aqui eu decoro, isso aqui eu não decoro. Isso aqui eu guardo, isso aqui não. Isso aqui deixa para lá. Leitura seletiva. Então, o mandamento do amor fala sobre isso. Dizer que nós devemos amar ao nosso próximo como Jesus nos amou, que é o mandamento de 13:34, é dar uma nova visão, é uma ressignificação do amor ao próximo. Jesus ressignifica esse mandamento. Ele não cria outro mandamento, mas mostra a maneira como ele deve ser visto, como ele deve ser compreendido, como ele deve ser assumido por nós. É ter essa qualidade de amor, como Jesus ama as pessoas, sem condição. Ele nos ama até o fim, ele amou os seus até o fim, ele ama cada um até o fim, independente do que você faça ou deixe de fazer, ele nos ama. Simplesmente nós somos pecadores, pecadores remidos por Cristo, sim, mas pecadores, continuamos pecadores. Então essa ideia do amor em geral não é uma ideia nova, mas Jesus vai dar a essa ideia um significado mais amplo, um significado mais rico, mais abundante. É algo que vem assim, olha, é muito mais difícil. É por isso que os discípulos, quando Jesus dava essas falas e dava um novo significado, uma nova interpretação, Senhor, aumenta a nossa fé. Pois é, não é fácil, mas com a ajuda dele a gente consegue. Não é fácil a vida cristã. Então, esse novo aqui é novo. Se você olhar o que se dizia antigamente, a interpretação rabínica, a forma como eles faziam essas leituras do ensino da lei e dos profetas, Jesus dá uma nova qualidade a esse mandamento. Um discípulo devia amar ao outro, não apenas porque amava a si mesmo, mas na mesma medida que Jesus havia amado e ama, como sacrifício de si mesmo até a morte. Então, nesse aspecto, aí a gente pode dizer assim,
Aquela pergunta que eu fiz no início: isso é novo ou velho? Nesse sentido é novo. O mandamento é antigo, mas nesse sentido que João está trazendo e que apresenta no Evangelho, então nesse sentido é novo. O amor deve ser expresso de que maneira? Indistintamente. Eu não tenho nunca que perguntar quem é o meu próximo. Essa pessoa daí deve ser ajudada ou não deve ser ajudada? O Evangelho diz: não pergunte isso. É um ser humano, é uma pessoa humana, por quem Jesus Cristo morreu também. Então, indistintamente, nós devemos expressar o nosso amor, sem depender de raça, de posição social, de absolutamente nada disso. No entanto, será novo também no fato de ter esse mandamento antigo uma aplicação prática. E sempre que a gente aborda uma aplicação prática, isso esboça assim uma novidade. Veja que ele vai dizendo aqui, ó: as trevas se dissipam e a verdadeira luz começa a brilhar quando a gente começa a praticar esse mandamento, começa a ter uma vida dessa maneira. Então, essa ideia geral do amor não é uma ideia nova, mas agora os cristãos, a igreja, foram libertados da divisão que havia no judaísmo, do velho mundo, daquela visão antiga. O Novo Testamento, essa nova época que eles estão começando, inaugura um novo porvir. Ou seja, agora com Jesus Cristo as coisas são diferentes. Os cristãos foram libertados da era má, como diz Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1. Fomos libertados de certas regrinhas criadas por nós mesmos. E agora a gente já começa a saborear os poderes do mundo por vir, do mundo vindouro. Essa verdadeira luz aqui que brilha e começa a brilhar quando a gente pratica esse amor, é o próprio Jesus Cristo. É a luz que veio ao mundo. Então João chama Jesus de o verdadeiro, no sentido de que ele é oposto àquilo que não é verdadeiro, no sentido de ser o real que difere do irreal, a substância. Ele é aquele que vem para trazer essa luz, ele próprio é essa luz, da qual essa luz física, seja ela do dia ou da noite, é apenas um reflexo. Então, Jesus é a luz, Jesus é a videira, Jesus é o pão. Tudo isso são cópias do verdadeiro pão, da verdadeira videira, da verdadeira luz que vem do céu. Então o mandamento continua porque pertence a uma nova era e já foi introduzida pelo brilho da verdadeira luz. João mostra aqui no versículo 9: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, aquele que ama seu irmão, aliás, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora ele está nas trevas. É a negação de tudo que está dizendo. Agora, aquele que ama seu irmão e permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Ou seja, aquilo que a gente diz precisa combinar com aquilo que a gente faz. Tem que haver essa combinação. Então veja que o que João está dizendo no verso 9 é que Jesus Cristo, a verdadeira luz, a luz do amor, portanto, estar ou permanecer na luz é permanecer no amor.
Aqui o exemplo vem primeiro. A pretensão dos gnósticos, dos mestres gnósticos do final do primeiro século, é que eles haviam sido iluminados pela luz a ponto de ter o conhecimento verdadeiro de Deus. Eles achavam isso. Então, há muita falsidade nessa pretensão desses gnósticos, de estar na luz. E como é que a pretensão é desmascarada? A pretensão é desmascarada pela atitude deles de ódio. Eles diziam amar, diziam que ter o conhecimento, diziam ter a luz, mas odiava os seus irmãos, odiava as pessoas. E João diz: quem tem uma prática dessa, pode falar, mas continua nas trevas. A vida dessa pessoa é trevas. O verdadeiro cristão, aquele que conhece a Deus, esse vai andar na luz, esse obedece a Deus e esse ama a seu irmão. E é aqui que vai se encontrar a fé autêntica, a fé genuína, porque a nossa relação é com Deus, vertical, mas é horizontal também com os nossos irmãos. E aí vem o princípio geral. O princípio geral, esse princípio final. Afirma positivamente, depois negativamente. O contraste é forte e absoluto aqui. Amor e o ódio são colocados em oposição um contra o outro, sem nenhuma outra alternativa. Exatamente como se diz que estamos na luz ou nas trevas. Ou seja, não tem uma zona de penumbra no meio. Ou você está na luz ou você está nas trevas. É assim, a teologia joanina é assim. Não tem meio termo. Não tem penumbra. Tem ali, é luz e trevas. É vida ou morte. É dessa maneira que João constrói a sua teologia. A primeira parte a gente encontra aqui esse contraste simples, e o que se segue mostra que o nosso amor e ódio um ou outro vão revelar se nós estamos na luz ou se nós estamos nas trevas. E ele termina dizendo: aquele que odeia seu irmão, não tem dúvida. Onde é que ele está? Está nas trevas. Versículo 11. E não só isso, ele anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A visão dessa pessoa é essa, o estado dela é esse, a situação dela é essa. Então, no coração dessa pessoa tem o quê? Ódio. Esse ódio gera trevas e faz com que ele caminhe, que ele ande nas trevas. Por isso, andando nas trevas, o que é que acontece? Ninguém sabe onde vai bater, estando nas trevas. É só você ler aquele livro do Saramago, o português, Ensaio sobre a Cegueira. Uma cidade que fica cega. E o que acontece numa cidade que a cegueira bateu sobre todas as pessoas? Quer dizer, um caos, vira um caos a cidade. Por quê? Porque as pessoas não sabem para onde vai. As trevas cegaram os seus olhos. O ódio distorce as nossas perspectivas. Não julgamos as pessoas primeiro e as odiamos em consequência. A nossa opinião sobre elas já está aparente ali no nosso ódio. Só o amor, João está dizendo, nos faz ver direito e ver com justiça. Só o amor faz enxergar com clareza e nos tornam pessoas
equilibradas. Equilibrada em nosso modo de ver, em nosso modo de tratar, em nosso modo de lidar com as pessoas. Equilibrado em nossos julgamentos, equilibrado em nossa conduta, equilibrado na nossa maneira de ser. Portanto, o que é que João nos diz aqui nesse pequeno trecho? Só tem duas perspectivas. Ou nós amamos ao nosso irmão, cumprindo o mandamento, e aí nesse caso nós vamos estar andando na luz e vendo tudo com muita clareza, ou o contrário, ou a gente não ama e a gente vive no ódio e consequentemente na cegueira e não sabemos aonde vamos parar. O Evangelho é o Evangelho do novo mandamento, e o novo mandamento é esse: que nós amemos os nossos irmãos assim como Jesus Cristo nos amou, assim como Ele tem amado a mim e a você, com esse amor que Ele nos dá, com esse amor que Ele coloca em nosso coração. Que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui nesta noite. Amém.